Graça e paz, igreja. Amém. Quem está com o coração aquecido aí, conforme a música? Amém. Pronto para deixar germinar a palavra de Deus? Glórias a Deus, né? Meus irmãos, para quem está aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo neste mês de janeiro um propósito e uma série de pregações em busca da presença de Deus, né? Por muito que hoje seja a última mensagem dessa série, não podemos parar de buscar a presença de Deus, amém? Então, temos um ano pela frente de busca. Nós estamos fazendo devocionais diários a partir do mês de fevereiro. Vamos dar continuidade, só que não através de Zoom online, mas vamos estar postando pequenos vídeos curtos no grupo que nós temos dos devocionais. Portanto, quem desejar participar poderá falar conosco e nós vamos estar adicionando neste grupo, tá bem? Nós estamos fazendo um plano de leitura de 1 ano juntos para incentivar. Nós sabemos que o caminho é difícil, às vezes deixamos um dia ou outro e daqui a pouco acumula para 20 dias aí para acompanhar. Não é fácil, né? Mas justamente nós criamos isso para incentivar os irmãos e nós caminharmos juntos. Amém? Muito bem. Os irmãos que não assistiram nenhuma das pregações, nós temos todas nas plataformas digitais da Chama Viva. Os irmãos podem, quem quiser ouvir, tem Spotify, também tem no YouTube. Os irmãos podem estar vendo as mensagens que foram edificantes. Quem está acompanhando desde o início? Está edificante ou não está? Amém? Glórias a Deus. Hoje, então, a última mensagem dessa série, eu quero falar sobre a presença e a eternidade. É um assunto que eu gosto muito, né? Tudo que trata de eternidade, fim dos tempos, é algo que chama muito a minha atenção. E gostava de partilhar com os irmãos hoje algo muito importante. Acho que é muito importante para a clareza de entendimento e talvez até para alimentar aquilo que já sabemos. Amém? Vamos fazer uma oração? Curvem vossas cabeças e vamos entregar este momento ao Senhor, para que o seu Espírito fale aos nossos corações. Pai, te damos graças pela tua presença manifesta entre nós. Obrigado, Senhor, porque este momento é teu. Não tem mãos humanas aqui. Nós só somos ferramentas nas mãos do Senhor para que o Senhor cumpra a tua vontade neste lugar. Então, o culto não é para nós, não é sobre o que nós gostamos ou não, mas é sobre aquilo que o Senhor deseja receber da nossa parte, que é glória, honra, louvor. Então, fale aos nossos corações, Pai. Teu Espírito, ele continue a atuar, transformando a nossa mente, transformando aquilo que nós somos, para que o Senhor, a tua imagem e semelhança seja estabelecida nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu e minha esposa e nossa família, nós fomos para o Brasil recentemente, tivemos 2 meses lá, intensos de muito sol, água de coco, glórias a Deus. E foi um momento muito rico, muito bom, porque além de, nós revemos familiares, eu já não ia há 8 anos no Brasil, e alguns familiares já não via desde que eu vim para Portugal, há 15 anos atrás. As minhas filhas também tiveram a oportunidade de ver as minhas duas avós, né, no caso das bisavós dela, e familiares que também puderam conhecer pela primeira vez. Além disso, irmãos, nós somos enriquecidos com com o conhecimento de novas pessoas, mesas que nós sentamos riquíssimas de conhecimento com pastores, líderes. O Senhor proporcionou muitas coisas mesmo, mas o que eu fui de fato surpreendido é que eu de boa, às vezes nas prainhas, que em Florianópolis tem mais de 54 praias, eu fui surpreendido na expectativa de achar que eu tinha realmente ido para tirar férias. Para curtir, livre de qualquer tipo de responsabilidade. Foi quando o Senhor me mostrou que nós havíamos ido em missão. Que muitos lugares, na nossa família e pessoas que nós conhecemos, nós entendemos que eram momentos que o Senhor estava nos dando a possibilidade de resplandecer a sua luz. E eu vi que, de fato, não há bem umas férias tranquilas, porque a nossa vida é uma missão, irmãos. Deus não tira férias.
Em todos os momentos nós temos a possibilidade de resplandecer a sua luz, de liberar uma palavra. E isso não nos inibiu, é claro, de ir para as praias e tomar água de coco, caldo de cana, mas mudou a nossa mentalidade. Nós começamos a perceber que talvez o Senhor ia nos levar e nos levou para lugares que nós poderíamos ser intencionais naquilo que Ele já havia entregado para nós. E um dia, numa dessas perambulações pelo Brasil, na casa da minha avó, e minha tia estava lá, ela me fez uma pergunta bem intrigante. Eu realmente não estava em espera, e ela me perguntou o que eu estava vendo da minha estadia no Brasil. O que o Senhor estava me mostrando? Eu poderia falar para ela, olha, vi até agora cerca de 15 praias, mas foi uma pergunta interessante, porque eu vi a intencionalidade dela. E eu fiquei pensando em alguns minutos e eu tive a momentânea sensação, irmãos, de Porto Seguro. Porto Seguro. E era um lugar que eu já não sentia há muitos anos por causa da distância temporal e por tudo que eu vivi em Portugal. Sozinho, basicamente desde os 15 para os 16 anos. Isso criou muita resistência, resiliência e ações de alguém que mora sozinho, de alguém que tem que se virar. Então, aquele lugar, aqueles ambientes com a família, coisa que eu já nem sequer lembrava e passava na minha mente, me fez lembrar disso, de um porto seguro. E eu não falo de uma família que possa me sustentar e etc., mas eu falo de uma sensação de proteção, sabe? E de fato me veio o questionamento, e eu não minto, por que não ficar nesse conforto? Por que não me apoiar no porto seguro familiar? E tudo isso, nessa pergunta e nesses poucos minutos eu estava pensando isso, e no mesmo instante, nesse silêncio do pensamento, o Senhor falou comigo. E Ele me disse assim, Francis, eu coloquei a eternidade dentro de ti. Eclesiastes capítulo 3. E aquilo me foi um choque. Eu fiquei pensando, como assim o Senhor colocou a eternidade dentro de mim? O que seria a eternidade? Qual é a representação da eternidade para este momento aqui que eu estou pensando, para essa pergunta? E Ele continuava a falar ao meu coração e basicamente Ele definiu a eternidade para mim como a extensão do ser de Deus. O que é a eternidade, irmãos? A extensão do ser de Deus. Não é sobre um lugar, não é sobre um prédio, um apartamento, não é sobre mansões celestiais. É sobre aquilo que Ele é, do princípio ao fim. Porque o Senhor não tem um começo, e muito menos tem um fim. Então Ele é uma extensão. E Ele disse isso, Eclesiastes capítulo 3, eu coloquei a eternidade dentro de ti. Dentro de mim e dentro de todos os nossos irmãos que estão aqui presentes. E o que isso significa na íntegra? Isso significa, irmãos, que é vivermos para todo o sempre o conhecendo. Porque se Deus não tem início nem fim, se Ele é eterno e se a eternidade representa a extensão do ser de Deus, significa que os conhecimentos sobre Ele também não tem fim. Por muito que nós possamos limitar Deus, no conhecimento que nós temos dele, por causa da mente limitada, isso não significa que tudo o que sabemos sobre ele é o que de fato ele é. E aqui está a chave para uma vida com Deus e para uma vida em missão. Eclesiastes capítulo 3, o verso 15 diz assim, nós já vamos ler toda essa passagem, mas eu quero só recitar esse versículo para os irmãos ouvirem. Ele diz assim, o que existia, Salomão, né? O que existia já está aqui. Isso é revelação de Deus, irmãos. Era de alguém que estava entendendo o que é o conceito de eternidade. E ele diz assim, o que existia no passado, nesse caso, já está aqui. O que será do futuro já existiu. Confuso, né? Mas tem a ver com a extensão do ser de Deus. Porque por muito que nós limitemos o tempo
a nossa dimensão, aquilo que nós entendemos do 0 aos 70 anos, para o Senhor, assim é amanhã, assim era ontem, assim é daqui 1000 anos. Então ele está dizendo, o que já existia, já está aqui. Porque a mente dele não tem início e fim. O que será no futuro, já existiu. Porque já estava na mente dele, lá no passado. E aí ele continua, mas Deus pedirá contas às pessoas do que elas procuram. E aqui eu entendi por que da minha tia ter feito essa pergunta. A pergunta dela não era, na verdade, Francis, o que tu está vendo da tua estadia no Brasil? Era, Francis, o que tu está procurando aqui? A minha natureza estava à procura de um porto seguro. Mas o Senhor estava mostrando que a eternidade é o que nós precisamos refletir e procurar sempre. A extensão do ser de Deus. Vamos ler o capítulo 3, do verso 9 ao verso 15. O que o trabalhador... Eu vou ler numa versão da minha Bíblia, que é muito próxima do original. Mas os irmãos podem acompanhar ali na mesma, ou na vossa Bíblia. O que o trabalhador obtém dos seus esforços? Ouçam bem isso, irmãos. O que nós, trabalhadores, obtemos dos nossos esforços? E ele continua, eu vi a tarefa concedida por Deus, dada por Deus à humanidade, para nos manter ocupados. Ele está dizendo, eu dei um propósito para todos vocês, para se manterem ocupados enquanto estão aqui na terra. Ele fez tudo apropriado para o momento certo. Não adianta você tentar adiantar a sua vida, nem atrasar. Ele tem exatamente o momento certo para dar o que você precisa, para colocar você no lugar que precisa estar. Deu também aos seres humanos, ouçam isso, a consciência da eternidade. Ele colocou a eternidade dentro de nós. Mas de tal modo que eles não podem compreender plenamente. Por quê? Porque somos pecadores e a nossa mentalidade é limitada por um espaço temporal. Do começo ao fim, o que Deus faz. Sei que não há nada melhor para nós, para eles, para os seres humanos, que ser felizes e se alegrar enquanto vivem. É verdade ou não é, irmãos? Quem não gosta de ser feliz, quem não gosta de se alegrar? Mesmo assim, ouçam isso, o fato de todos poderem comer, beber, aproveitar as vantagens resultantes do seu trabalho, é dom de Deus. Não é o seu esforço. Não é você se matando de trabalhar achando que vai adquirir porque você fez muito ou porque tirou um curso. É porque Ele está te dando tudo isso. O que você tem é porque Ele te deu. Porque é base, se Ele tirar a saúde de todos nós, ninguém faz mais nada aqui. E Ele é o sustentador e mantenedor da saúde, da vida. E aí ele continua, sei que tudo o que Deus faz durará eternamente. Não há nada para se acrescentar ou diminuir. E Deus o fez para que as pessoas o temam. E aí voltamos ao mesmo versículo. O que existia já está aqui, o que será já existiu, mas Deus pedirá contas do que as pessoas procuram. A minha pergunta hoje, irmãos, é: o que você procura hoje aqui dentro? O que você vê e qual é a sua expectativa ao entrar aqui? Se Deus sondar hoje, neste momento, todos os nossos corações aqui, o que Ele vai encontrar? Será que encontrará algum apetite por Ele? Algum desejo pela sua presença e pela sua vontade? Alguma perspectiva do que é eterno? O que o Senhor encontrará se Ele sondar neste momento o nosso coração? E este é o primeiro tópico que eu quero trazer. A eternidade está dentro de cada um de vocês. É o que fala Salomão mediante revelação de Deus. Viva com essa perspectiva.
Vou repetir, irmãos. A eternidade está dentro de cada um de vocês. Vivam de acordo com essa perspectiva. Isaías ele teve uma visão certa vez, no capítulo 6, onde os serafins clamavam em alta voz que a terra está cheia da sua glória, está cheia da sua presença. Nós cantamos aqui. A minha pergunta agora é, ao questionar e talvez trazer uma dúvida na sua mente, será que a glória de Deus está de fato sobre toda a terra? Será que a presença dele está em toda a terra? Se está, quem a pode ver? Quem a pode tocar? Quem pode ver a glória de Deus ou quem pode ver a sua presença? Somente quem a manifesta. De fato, a glória de Deus, conforme diz Isaías, enche toda a terra, porque ao olharmos a criação de Deus, existe um Deus. Agora, manifestação da presença é só quando a igreja se reúne e clama por essa glória. Clama por esta presença. É por isso que há cura no meio da igreja. Por isso que há transformação no meio da igreja. Por isso é que os fariseus não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. Porque eles perguntaram, mesmo vendo tudo aquilo, eles perguntaram, quando haverá de vir o teu reino? Quando o teu reino irá se manifestar? E ele disse, o meu reino já está entre vós. Coxos andam, cegos enxergam, veem, surdos ouvem, o reino já está entre vós. Quando a igreja se reúne, a manifestação de Deus desce. E pessoas são transformadas, curadas. Bênçãos vêm sobre os filhos e ímpios, porque a igreja se manifesta para aquilo que ela nasceu para ser. A intercessão, o meio pelo qual a realidade dos céus desce na terra e torna tudo real. Então, somente quem a manifesta é possível tocar, é possível apalpar essa presença. Agora, quando o Espírito, irmãos, quando ele desce em Pentecostes, ele nos leva a um nível mais excelente. Porque já não era sobre manifestações de dons, mas era sobre a presença dele dentro de nós. A igreja é o meio pelo qual o reino de Deus ele é manifesto e a presença é conhecida por todos através do que ele tem feito nas nossas vidas. É por isso que o testemunho é tão importante e é tão poderoso e mudou a história da humanidade. Porque quando as pessoas veem o que o Senhor fez na nossa vida, elas querem se aproximar e querem entender mais sobre esse Deus. Não é só sobre o que ouviu falar, mas agora é sobre o que o Senhor de fato está fazendo através da igreja. E isso é missão. Agora há um sentimento, irmãos, quando nós entramos nesse entendimento de eternidade, de a eternidade estar dentro de nós, de viver uma realidade do reino dos céus aqui na terra. Há um sentimento, mas existe de fato um caminho para chegar nesse entendimento. Nem tudo que o evangelho nós ainda compreendemos e existe de fato um caminho. Mas o sentimento que existe é o mesmo que houve em Abraão, quando Deus disse, saia da sua terra, saia de perto da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Ele não disse qual era a terra, ele não gerou expectativa em Abraão, ele não disse nem sequer o que ele ia passar no meio desse caminho, ele só falou, vai. O sentimento que existe em nós e que houve em Abraão é o sentimento de que não existe um lar para nós aqui nessa terra. Por muito luxuosa que seja a sua casa ou aconchegante que seja a casa que você mora, não existe um lar para nós nessa terra. Abraão pulou de cidade em cidade, irmãos, e não encontrava o lugar que o preenchesse. Que ocupasse a cidade eterna, que tem fundamentos, conforme diz Hebreus, a morada celestial, que ocupasse aquilo que estava vazio dentro dele. Somente Deus, ouçam isso, pode preencher a consciência de eternidade que existe dentro de cada um de nós. Então você pode mudar de país em país. Você talvez até possa voltar para o seu país e dizer, eu quero morar em tal lugar e ter uma vida assim, sossegada e etc. Mas, meu irmão, você ainda assim não estará preenchido. Porque a sua morada não é esta.
A sua morada não tem país, não tem nacionalidade terrena. E nós seremos constantemente peregrinos nessa terra. E somente quando entendermos isso, nós vamos ser preenchidos. Porque a consciência de eternidade pode trazer dois efeitos em nós: crise ou descanso. Crise se você continuar buscando uma morada terrena. Crise se você continuar buscando um propósito de vida somente nessa terra. Mas descanso se você entender que tudo aquilo que o Senhor te dá é para um conceito eterno. É para que vidas sejam alcançadas. É para que você cumpra a sua missão aqui na terra. É para que você se prepare para a sua morada eterna e celestial ao lado dele. E aí você de fato terá descanso. Portanto, foi isso que ele me falou: Francis, não existe porto seguro fora de Deus. Só estamos seguros na sua missão. Nos ímpios existe um vazio existencial, porque neles também foi soprado a consciência de eternidade, porque todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. Então existe essa crise existencial, existe a crise deles terem que trabalhar desenfreadamente para conquistas pessoais, para que em algum momento sejam preenchidos. Existe a crise de conceito de identidade. Existem muitas crises na mente de um ímpio, mas para nós, a eternidade ela já começou, irmãos, porque ela é a extensão do ser de Deus, é a revelação progressiva de Deus para nós, a saber, Jesus Cristo sendo moldado em nós. E isto é satisfação, é isto que preenche o vazio interior que tem dentro de nós. Então, enquanto nós estivermos como forasteiros aqui na terra, a nossa vida é basicamente um pré-anúncio da existência de um lugar muito mais excelente. A nossa vida é um pré-anúncio de um Deus eterno que irá habitar conosco para sempre. A nossa vida é um pré-anúncio da imagem que nós estamos nos tornando todos os dias. A imagem de Jesus Cristo. Eu quero ler com os irmãos João capítulo 6, do verso 25 ao 40. Desculpa, João capítulo 6. Então é sobre isso a nossa vida, é sobre conhecê-lo eternamente mediante o trabalho com ele, mediante a missão com ele. Vamos ler o que diz. Quando o encontraram do outro lado do mar, aqui falando de Jesus, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Vamos ler até o verso 40. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. 26, por favor. 27, né? Não trabalhem pela comida. Ouçam, o Senhor está falando conosco também. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer, o que ele deseja? 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Ou seja, ele sabe a direção, o caminho e vai nos levar por lá. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Não há uma morada para nós na terra. E não há uma missão para nós na terra que finde aqui. É sobre o conhecimento progressivo de Jesus, para que de fato entendamos a sua missão, para que de fato entendamos sobre o que é a eternidade e para que constantemente continuemos a conhecê-lo e conhecê-lo e conhecê-lo. Amém, irmãos? Então, com base nisso, podemos fazer uma seguinte pergunta: por que temos tanta dificuldade em atingir essa mentalidade? Por que isso é tão difícil ser concedido na nossa mente? Porque nós constantemente, apesar de sabermos sobre isso, desviamos nossa trajetória, nosso caminho? Por que constantemente nós temos dificuldade de entender isso? Por que nós continuamos a procurar ou a desfrutar de um porto seguro? De um conforto momentâneo? O que nos faz pensar, irmãos, que todos os nossos desejos, que muitos deles são egocêntricos, estão sendo abençoados por Deus simplesmente porque temos uma relação com a igreja? A palavra que salta aqui é conhecida como dualismo. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso, mas o dualismo ele tem raiz numa heresia que os apóstolos e os discípulos no primeiro século combateram frequentemente e com muita força, que é o gnosticismo. Que basicamente o gnosticismo acreditava que a matéria era má e o espírito era bom. Então, qual era o problema dessa heresia? É que eles estavam dizendo que o corpo físico de Jesus parecia ser físico, parecia ser carne, mas o seu espírito era bom, para preservá-lo de uma possível pecaminosidade. Eles não entendiam que, apesar de a nossa natureza ser pecaminosa, o homem, Jesus Cristo, não o era. Então, os apóstolos combateram isso, e ao longo de todos os séculos da história da igreja, muitas raízes de heresias foram aparecendo. E uma delas é o dualismo, que é a visão separada do mundo. Eu vou trazer bem claro, que talvez aqui vocês entendam, principalmente quem é velho de igreja: sagrado e profano, secular e espiritual. Dualismo. Visão separada das coisas. Isso foi fundado por um homem chamado Descartes, oficializada, né? Ele formalizou em 1641, e ele formalizou através de um entendimento. Ele reconheceu a existência de duas espécies diferentes de substância, corpórea e espiritual. E a partir daí, isso influenciou, isso é claro que é todo um histórico greco-romano, mas influenciou a humanidade, e não só a humanidade, a igreja. Nós assimilamos muito da igreja greco-romana, e isso moldou e molda a forma com que nós enxergamos o mundo e com que nós enxergamos a palavra de Deus. Por isso, nós falamos que muita coisa que o Senhor criou como bom, onde ele diz, e viu Deus que era bom, nós falamos que é pecado, por causa de uma visão dualista. E nós julgamos irmãos que não estão a cometer pecado, porque alguém um dia disse que era pecado, porque alguma instituição religiosa disse que era pecado, porque a novela da Record disse que era pecado. Quando a Bíblia deveria ser o filtro que equilibra a nossa mente. Irmãos, evangelho e dualismo nunca vão dialogar, nunca vão tomar um café juntos. O dualismo, ele causa o desprezo ou o apego extremo pelas coisas materiais e terrenas, essa é uma vertente. Ou o dualismo, ele supervaloriza o espiritual, como os monges, por exemplo, que se afastam de tudo e de todos para dizer que não podem ter contato com o que é profano e mundano. Quando o Senhor, quando cria o Éden, dá uma clara representação de que o Éden era a junção de terra e céu. Então, muito daquilo que a gente chama de profano, foi o Senhor dizendo que era bom. E de fato, irmãos, eu não vou negar que a pecaminosidade do homem tornou muitas coisas boas do Senhor em profana. Mas o Senhor tem uma missão de restaurar a criação. Então, o que é restauração? É pegar aquilo que o homem tornou profano e voltar a ser muito bom. E como ele faz isso? Por intermédio da igreja. Mas enquanto nós tivermos uma visão dualista, nós vamos continuar dizendo que aquilo que é profano nunca poderá se tornar bom. Quem está entendendo?
Portanto, se você tem uma visão dualista, a sua vida muito provavelmente se resume em você. Talvez no máximo na sua família. E isso não é missão de Deus. A missão de Deus de fato nos inclui, mas não é sobre nós, irmãos. É sobre o todo. Então, cuidado, nós podemos ser dualistas e estar domingo após domingo dentro da igreja. Eu posso dar um exemplo de quando eu jogava futebol, e eu vim muito novo para isso. E eu tinha esse contato com Deus, né? E Portugal me fez me aproximar mais de Deus do que a minha vida antes no Brasil. E quando isso depois passar de muitos anos, né? O Senhor começou a me mostrar uma vida no ministério, ok? E aí eu comecei a entrar em crise, porque eu achava, e aqui entra a idolatria que estava no meu coração, que eu nunca ia ser satisfeito se não fosse através do futebol. Por quê? Porque eu tinha, de fato, uma visão dualista. Porque eu queria que Deus, por eu estar o buscando, por eu estar orando, por às vezes eu ir na igreja, tinha que abençoar o meu desejo de me tornar alguém bem-sucedido no futebol. Porque eu achava que só o futebol poderia me trazer satisfação. Foi quando o Senhor mudou radicalmente minha mentalidade, me trazendo muitas lesões que os médicos não conseguiam identificar quais eram. E aí eu entendi, ok, Senhor. E aí eu fiz uma oração, Senhor, retira de mim a minha idolatria, mas acima de tudo, retira esse desejo intrínseco por essa profanação do futebol, por essa idolatria do futebol. E foi instantâneo, irmãos. O Senhor tirou. Não quer dizer que eu não gosto, porque eu ainda brinco, mas aquela veneração saiu de mim. E o Senhor me trouxe a clareza do Evangelho. Que só há satisfação, só há entendimento pleno quando nós nos aproximamos dele e da sua palavra. Então, se você quer realmente entender o que é pecado, o que não é, o que é espiritual, o que é natural, irmãos, leia a Bíblia, por favor. Não baseie o que você sabe pelo que vos falaram e nem pelo que eu estou falando. Julgue o que eu estou falando através das Escrituras. Agora, se você foi iluminado pelo Espírito Santo mediante a palavra do Senhor, mediante a comunhão da igreja, você precisa entender que nós somos seres integrais. Ouçam isso. Nós somos seres integrais. O Senhor nos criou como um único ser. Eu sou o mesmo Francis quando eu estou na igreja, eu sou o mesmo Francis quando eu estou na minha família, eu sou o mesmo Francis quando eu estou no meu local de trabalho, e não há confusão disso. Eu não preciso ser mais espiritual porque eu estou entrando dentro da igreja. Eu não preciso ser um pouco menos espiritual quando eu estou na roda dos meus amigos, que não são crentes. Eu sou um ser integral e o Senhor me criou para ser assim. E uma das vertentes da visão dualista é que nós fomos separados em corpo, alma e espírito. Quando o Senhor nos criou para ser um único ser. Um ser espiritual e natural, que compreende as coisas do céu e compreende as coisas da terra. Amém, irmãos? A pessoa integral entende que a vida só se justifica aqui na terra quando estamos diante de um engajamento com a missão. Porque a missão nos desenvolve a nos tornarmos mais parecidos com Jesus e a entendermos o que de fato é o Evangelho. Em outras palavras, e esse é o terceiro ponto, a única coisa que justifica a nossa existência no mundo é o cumprimento da nossa vocação. Vou repetir. A única coisa que justifica nós existirmos aqui na terra é o cumprimento da nossa vocação, do nosso chamado, daquilo que o Senhor tem para você, para a sua vida, a sua profissão. Aquilo que você tem como dom, aquilo que você tem como talento. Isso é o que justifica a sua vida na terra. Para você, não. Para que você cumpra parte da missão de Deus. Amém? E um exemplo para nós caminharmos para o fim. Para identificarmos o dualismo na nossa vida, talvez seja o trabalho. Trabalho. Todos trabalham aqui? Sim, graças a Deus. Amém. Infelizmente, a mensagem pós-moderna na Europa e no mundo nos envolve e influencia muito dos conceitos, até mesmo bíblicos, que nós temos.
E por isso nós rebatemos tanto com o Evangelho, para que o Evangelho de fato penetre a nossa mente e traga convicção do que é a palavra de Deus. Nós somos atraídos muitas vezes, irmãos, pela ganância do que nós podemos conquistar, isso é natural do ser humano, e não pelo propósito que nós poderíamos estar cumprindo através do nosso dom, através da nossa profissão, através da nossa vocação. Okay? Então é uma linha bem tênue que a gente pode se desviar em vários momentos da nossa vida. Então o mal, ele não está no trabalho. O mal não está, como a Débora falou aqui, no desfrute de ganhar coisas na terra, bênçãos do Senhor. O mal não está em ser rico. O mal não está em receber bênçãos de Deus aqui na terra. Aquilo que Ele nos proporciona. O mal está no objetivo que nós temos ao querer trabalhar. Por que você trabalha? Você vai dizer para sustentar minha casa, etc, etc. E aí você vai fazer toda essa lista que vai terminar sempre em você. E você nasceu para trabalhar, mas não para você. Não pode terminar em você, irmãos. E esse é o quarto ponto. A eternidade. Ouçam, por favor, e peguem isso no vosso espírito. É sobre nascer para trabalhar, viver para trabalhar e passar a eternidade com Deus trabalhando. Então o pastor está aposentado agora, mas daqui a pouco vai começar a trabalhar de novo, viu? Um dos reflexos que nós demonstramos a eternidade aqui na terra, irmãos, é trabalhando. Agora aqueles que trabalham 48 horas num dia até saltam, né? Vou trabalhar. O Senhor colocou Adão para trabalhar antes da queda. Ele colocou Adão no jardim e fala, cultive e guarde o jardim. Não era só produzir, empreender, era cuidar, era guardar, para que tudo se refletisse no Senhor. O Senhor Jesus disse, o meu Pai trabalha até os dias de hoje, quando foi questionado, por que você está fazendo isso no sábado? Se houvesse uma continuação, era ele dizendo, se o meu Pai trabalha e eu trabalho, trabalhem também. Mas o trabalho que Deus nos criou para fazer aqui na terra é para Ele. E para a eternidade. Timothy Keller, um pastor que tinha uma igreja, porque ele faleceu, tinha uma igreja em Nova York, um dos lugares mais secularizados que possam existir, e era uma igreja com dimensão enorme. Ele disse assim, qual é o entendimento cristão sobre trabalho? O trabalho não é primordialmente algo que fazemos para viver. Então você não trabalha, não faz o que faz para viver. Ele disse assim, mas algo que vivemos para fazer. Faz parte da nossa natureza, da nossa essência. Ele é, ou deveria ser, a expressão plena das habilidades do trabalhador. O meio pelo qual ele se oferece a Deus. O meu trabalho, o seu dom, sua profissão, o seu talento é um meio de você oferecer a Deus. E isso mostra que o trabalho é muito importante. Imaginem, irmãos, Deus na eternidade passada, antes de todas as coisas que nós conhecemos acontecerem, né? Ele já, ouçam isso, ele já era pleno, ok? Ele já estava satisfeito nele. Ele já era suficiente nele mesmo, ok? Ele não tinha problema de solidão, irmãos. Ele não estava na eternidade, estou tão sozinho, vou aqui criar os seres humanos para me fazer companhia. Não, ele era suficiente, ele não precisava ter nos criado. E ele, de repente, decide empreender a sua criatividade para construir algo absolutamente do zero. Ele decide trabalhar. Ele não precisava trabalhar. Ele, como eu falei, é autossuficiente, mas ele decidiu fazer isso por desejo. E dentro do que ele construiu, estamos todos nós. Agora ouçam, a criação de Deus ela é perfeita. E olha que interessante, parte de visão dualista. Quem já ouviu a expressão abracadabra? É uma expressão de onde? Dos mágicos, não é? O que o cristão falaria? Profano, pecaminoso. Deus nos livre dos nossos filhos verem isso. Mas abracadabra é uma palavra em aramaico
contexto bíblico, aramaico, existiam duas línguas no Antigo Testamento, hebraico e aramaico. É uma palavra aramaico que significa único que consegue criar do zero. É óbvio que os mágicos tiraram isso para fazer suas mágicas e dizer, eu criei do nada essa situação. Mas o único que consegue criar do zero é o Senhor. Então não torne profano o que é espiritual. Portanto, a criação de Deus ela é perfeita, porque ele diz que viu Deus que era bom. A criação de Deus é ordenosa, porque ele mantém em ordem todas as coisas pelo poder da sua palavra e pelo poder da sua mão. A criação de Deus é coordenada, porque ela teve um princípio e ela tem um destino final. Que não é bem final, é o início. A pergunta é, por que Deus então, irmãos, decidiu que nós fôssemos a imagem e semelhança de Deus? Porque vocês já pararam para pensar nisso? Ele podia simplesmente ter criado seres humanos. Mas ele pôs uma peculiaridade, que é, além de criar seres humanos, eu vou fazer parecido comigo. Você já se perguntou por quê? Porque ele queria que participássemos da criação dele. Ele queria que fôssemos co-criadores. Eu e você não temos capacidade de criar nada. Por muito que cientistas achem que eles são os bambambãs e criam do zero, eles também não têm capacidade. É porque alguém colocou criatividade na cabeça deles, a partir daí eles conseguem co-criar. Então nós co-criamos aquilo que está dentro de nós, porque houve um sopro divino sobre nós. E qual era o objetivo de Deus com isso? Era que todos nós continuássemos, irmãos, a fazer o que ele já tinha começado. Por isso ele deu a todos nós dons e talentos. Não pense que você não tem dom, não pense que você não tem talento, que você não tem um propósito de vida. Todos nós aqui temos. Ele colocou características dentro de nós. Ele nos fez criativos, trabalhadores, lógicos, organizados, por muito que muitas vezes nós somos desorganizados. E ele colocou dentro de nós o senso de coletividade, porque ninguém consegue construir nada sozinho. O próprio Deus criou todas as coisas em conjunto. O Pai criou, o Filho veio e estabeleceu, o Espírito está mantendo tudo novamente em ordem. E ele quer que a igreja faça o mesmo, se reúna e construa coisas com ele. Então, trabalhar é parte de quem nós somos. Amém, irmãos? Então, por favor, não pensem que esta igreja, não pensem que nós que pregamos, só puxamos ou queremos que todo mundo aqui seja os franciscanos e deixem o seu trabalho, parem de buscar riquezas na terra, só porque nós focamos muito no que é espiritual de fato e que é eterno. Não, trabalhe, irmão. Trabalhe, se especialize. Busque cursos, seja o melhor profissional possível. Torne-se um empreendedor. Para quem é empreendedor, empreenda. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Inclusive a igreja local precisa dos empreendedores. Porque enquanto tem uns, nem todos, irmãos, foram chamados para os 5 ministérios. Nem todos foram chamados para o contexto eclesiástico. A grande maioria dos cristãos foram chamados lá para fora. Para trabalhar mesmo. Para resplandecer Deus no seu trabalho, no seu dom, na sua vocação. Enquanto isso acontece, você está sendo abençoado pelo Senhor. Você está tornando rico, talvez. Você está sendo próspero, talvez. E isso são bênçãos e dádivas do Senhor. E nós cremos nisso, porque senão estaríamos sendo antibíblicos aqui. Agora, há uma tendência natural do ser humano que busca, trabalha para si próprio. Então é necessário nós combatermos isso. Para que a nossa mente esteja alinhada, que o nosso trabalho precisa terminar nele. Que aquilo que você faz, o filtro, eu não sei se o meu trabalho está de fato agradando ao Senhor. Faça um filtro na sua vida. Veja se a conclusão, o resultado, os frutos desse trabalho que você faz, termina em Deus. Vidas estão sendo alcançadas, vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo abençoadas. Você pensa nos outros e não só em você e na sua família? Está cooperando para o reino de Deus na sua profissão? Então, sim, irmãos, continue. Continue a trabalhar, continue a se especializar. Alguns serão ricos, outros não serão. Prosperidade não é riqueza, irmãos. Prosperidade é ser satisfeito no seu propósito. Isso significa o original da palavra. Então, muitos pobres são prósperos. Muitos ricos são pobres. Porque prosperidade não tem a ver com o dinheiro que se tem.
Então, alguns nasceram para serem ricos e investirem na igreja local, investirem em missionários, investirem para que o reino de Deus seja expandido. Empreendedores, a mesma coisa. Outros nasceram para trabalhar dentro da igreja, outros nasceram para serem empregados, mas em tudo nós estamos cumprindo a missão de Deus. Então, encontre a satisfação nisso, para que a eternidade dentro de você faça sentido. Amém, igreja? Quantos de nós estamos entendendo? E eu termino dizendo o seguinte: o primeiro momento de muitas das nossas vidas é a distração. Muitas vezes nós estamos distraídos, não estamos entendendo todas essas coisas. Muitas das vezes o Senhor tem que falar constantemente, repetidamente para que nós entendamos. O segundo momento de toda a gente é o entusiasmo. Ok, eu entendi, agora eu vou começar a viver assim, Francis. Eu entendi de fato o que é. Mas o terceiro momento, e mais grave, irmãos, de toda a gente é a ocupação. Ouçam isso. E não é a ocupação pela coisa errada. É a ocupação pela coisa certa. A ocupação com a coisa certa pode sufocar o verdadeiro propósito da nossa vida. Então, uma boa parte de nós que estamos aqui e congregamos juntos, muitas das vezes vamos ser vencidos pelo sufoco do estilo de vida que nós estamos tentando viver ou que nós estamos vivendo. Porque nós estamos buscando um padrão de vida que talvez Deus não queira. E esse tipo de ambiente é sufocante. É pressionante. Esse é o tipo de ambiente que o mundo vive. Não tente ser malabarista. Ninguém vai conseguir cumprir o propósito de Deus aqui na terra fazendo hora extra. É óbvio que eu não estou falando da hora extra do seu trabalho, irmãos. Fazendo hora extra, você só vai conseguir ficar cansado. E nós somos especialistas em fazer hora extra, em trabalhar em excesso para alcançar o que o Senhor nem sequer quer nos dar. Então nós todos precisamos ter uma perspectiva de eterno para conseguir enfrentar o futuro. Amém, irmãos? Nós todos precisamos entender a eternidade que está dentro de nós e ser preenchidos por Ele para conseguirmos enfrentar o futuro que aí vem. Só põe o último slide aqui, por favor. E eu vou orar com os irmãos. A eternidade, irmãos, é sobre a presença dele em nós. Se a presença de Deus estiver constantemente em nós, na nossa relação, na intimidade que nós temos, ouvindo a voz dele, na relação que nós temos com a igreja local, ouvindo o que os nossos irmãos têm para partilhar de Cristo, como um ser individual e como um ser coletivo, nós não só vamos ser preenchidos no fator eternidade, mas nós vamos saber nitidamente o porquê do nosso trabalho aqui na terra, o porquê da nossa existência aqui na terra, o porquê da nossa vida aqui na terra. O Senhor Deus fez duas perguntas lá no princípio. Ele perguntou para Adão: onde estás? Onde estás, Adão? Que não aqui na minha presença. Porque a eternidade é sobre a presença dele em nós. Então que nenhum de nós ouça essa pergunta, irmãos. Onde estás? E logo em seguida ele fez uma segunda pergunta para Caim: onde está o seu irmão? Eu acredito que essas sejam as duas perguntas que ele fará para nós quando estivermos diante do seu trono. Onde você estava? O que você estava procurando? E a segunda pergunta será: onde está o seu irmão? Por que ele não veio com você? Por que você não cuidou dele? Por que você não se preocupou com ele? Por que você não o sustentou? Por que você não guardou a vida dele? Por que você não o discipulou? Por que você não deu uma cesta básica para ele? Onde está o seu irmão? Então que Deus nos livre de ouvir essas duas perguntas. Que entremos pelo reino dos céus como seres íntegros,
inteiros, filhos de Deus que completaram a sua carreira aqui na terra. Eu gostava de orar com os irmãos. Por favor, vamos nos colocar de pé. Eu hoje quero orar por todos os empreendedores dessa igreja, por todos os trabalhadores por conta de outrem, por todos aqueles que estão desempregados ou por todos aqueles que querem trocar de emprego. E a minha oração será intencional para que você entenda que o que você faz, por muito que você goste ou não, precisa terminar em Deus. Você precisa ser um bom funcionário, você precisa ser um bom patrão, você precisa transparecer isso para os seus amigos, para os seus familiares, você precisa transparecer isso para o governo. Você precisa ser um cristão inteiro, em todos os lugares, em todos os ambientes. Porque é para isso que nós somos chamados. Então eu vou orar para que o Senhor de fato prospere os empreendedores, para que o Senhor de fato dê dons e talentos para os empregados, para que o Senhor coloque você no emprego que você nasceu para fazer, para que nisso tudo você complete a missão do Senhor aqui na terra. Você seja preparado na igreja ao ouvir a palavra de Deus e você seja enviado para de fato ser diferente. Pai eterno e bondoso, nós estamos diante de Ti, da Tua presença, e louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Louvamos o Teu nome porque um dia o Senhor desejou nos criar e desejou criar-nos a Tua imagem e a Tua semelhança. Porém o Senhor não nos colocou na terra sem propósito. O Senhor colocou em cada um de nós um propósito específico para cumprir parte da Tua missão nessa terra. Nós somos aqueles que resplandecem a Tua luz. Nós somos aqueles que fazem a diferença nos ambientes, nos mais variados ambientes em que nós estamos inseridos. Nós somos aqueles que nasceram com dons, talentos, com uma profissão específica, para sermos os melhores profissionais. Eu consigo me lembrar de um dia Spurgeon sendo questionado, ou melhor, Lutero sendo questionado. Ele perguntou: se o Senhor hoje te perguntasse o que você faria se eu estivesse chegando amanhã? Provavelmente, Senhor, a nossa resposta seria: eu oraria mais, eu jejuaria mais, eu iria ler mais a Bíblia, eu iria ganhar perdidos para Jesus. Mas a frase de Lutero foi: eu plantaria uma árvore. Porque toda a vida cristã dele foi baseada no ser inteiro que ele era. Ele era um representante de Jesus durante toda a sua caminhada. Então ele não precisava fazer a mais e nem a menos se Jesus estivesse vindo amanhã. E que nós sejamos esse tipo de pessoas. Esse é o tipo de pessoas que o Senhor procura. Nós somos trabalhadores, pessoas que trabalham dia após dia, para sermos seres inteiros, que representam o Senhor nas nossas atitudes, palavras, ações. Então eu oro, Pai, pelos empreendedores dessa igreja, para que o Senhor libere todas as bênçãos da inteligência e sabedoria, para que eles consigam adquirir aquilo que eles desejam para o cumprimento da Tua missão. Que os seus negócios deem certo, que eles possam ser justos com os seus funcionários e que eles possam de fato prosperar. Entendam os princípios espirituais e invistam no reino de Deus, invistam na sua igreja local. Eu oro para os trabalhadores, Pai, que são empregados, para que eles resplandeçam a Tua luz diante dos seus patrões e diante dos seus colegas de trabalho, para que não entrem em rodas para falar mal dos outros, para caluniar, para enganar, mas que sejam representantes do Senhor nas suas ações e nas suas palavras. Eu oro por todos aqueles que desejam trocar de emprego e encontrar o seu lugar. Revele a eles o Teu propósito, ó Pai. E neste caminho que o Senhor possa trazer a satisfação plena aos seus corações, para que eles sejam os filhos do Senhor que representam o Senhor nesta terra. E o dia em que o Senhor pedir contas do que nós estamos procurando, ao sondar o nosso coração, Pai, que o Senhor possa encontrar filhos que amam a Tua presença e filhos que estão levando consigo os seus irmãos. Em nome de Jesus Cristo te damos graças. Amém e amém. Obrigado pela oportunidade, irmãos. Que Deus abençoe.